estava navegando nas redes sociais e eu encontrei uma história, eu li uma história de uma pessoa que disse que tinha um menino, uma criança, que estava fazendo vídeos para o YouTube, vídeos dele jogando videogame, e um desses vídeos recebeu um dislike, recebeu uma curtida negativa. E o menino ficou muito chateado com isso, ficou muito magoado mesmo, e a pessoa, com dó, né, do menino, sentindo pena da criança, entrou no YouTube, criou 3 e-mails diferentes, 3 contas diferentes, e começou a curtir e começou a comentar nos vídeos do menino que havia recebido dislike. Então a pessoa se passou por 3 pessoas diferentes, né, como se ela fosse 3 pessoas diferentes, e começou a curtir, a compartilhar, a elogiar, a comentar nos vídeos do menino. O menino ficou super feliz, obviamente, fez até um vídeo agradecendo, mandando um beijo e tudo mais. E a pessoa postou isso na internet, postou isso nas redes sociais dela, que ela havia feito isso, que ela havia ajudado essa criança dessa forma. E essa postagem me chamou bastante atenção. O que me chamou a atenção nessa história foi que a moça teve uma boa vontade, ela queria ajudar, ela queria fazer algo legal pelo menino e acabou fazendo isso e postando nas redes sociais. E nos comentários do post dela tinha bastante gente elogiando, achando legal, tinha bastante gente compartilhando outros canais de outras crianças, do tipo, ai, curte também o do meu priminho, do meu filho, do meu afilhado, enfim, tinham mais pessoas se envolvendo com o caso. E me chamou a atenção. Quando essa moça fez isso, quando essa moça criou 3 falsas contas dentro do YouTube para ir lá no canal da criança, elogiar a criança, curtir os vídeos da criança, ela aumentou a autoestima daquela criança, ela tentou fazer uma reparação na frustração que a criança tinha sentido. E eu achei pertinente falar sobre esse assunto, eu fiz algumas postagens a respeito disso lá no Instagram, e disso surgiu uma conversa bem legal com o pessoal que me segue lá no Instagram, e eu decidi trazer essa questão aqui em vídeo também. A primeira coisa que a gente precisa falar a respeito disso é o que é a frustração, certo? O que é esse sentimento de frustração? A frustração nada mais é do que quando a realidade não corresponde às suas expectativas. Você gostaria que fizesse sol amanhã para você ir no parque andar de bicicleta, e amanhã vai e chove. Essa chuva que aconteceu no dia em que você queria andar de bicicleta é uma frustração da sua expectativa de ir ao parque andar de bicicleta. O dislike, a curtida negativa que o menino recebeu no vídeo dele, foi uma frustração da expectativa dele de ganhar muitos likes, de ganhar muitos seguidores, de ter um engajamento positivo com os vídeos. Muito possivelmente essa criança vê isso acontecendo em outros vídeos de outros canais e criou a expectativa de que com ela seria igual, mas quando veio o dislike, quando veio a desaprovação, isso frustrou as expectativas. Então, frustração é isso, é esse sentimento de que as coisas não estão saindo da forma que você gostaria, você planeja de um jeito, sai de outro, você deseja de um jeito, acontece de outro. E todas as pessoas vivem frustração em todas as fases da vida. A gente começa a viver frustração desde muito cedo. O bebê brincando com uma caixinha de encaixar pecinhas, por exemplo. Ele tenta encaixar o triângulo no formato do círculo. E ele bate a pecinha na entrada e não consegue colocar a pecinha lá dentro. E aí o bebê se irrita, joga todas as peças e começa a chorar. Esse choro do bebê, o fato dele ter se irritado e ter jogado todas as peças, é uma frustração. Então é um sentimento que a gente experimenta na nossa vida desde muito cedo e até a nossa morte. Ninguém está imune a se frustrar. Nós eventualmente criaremos expectativas a respeito de algo e esse algo eventualmente não vai corresponder da forma que nós queríamos. Viver a frustração, experimentar o sentimento de frustração, ele é normal e ele é necessário na nossa vida. Porque, como eu falei, é uma coisa que a gente experimenta muito cedo e vai experimentar para sempre. Então, se uma criança não tem a oportunidade na infância de viver a frustração, a primeira vez que ela se deparar com isso na vida adulta, ela vai ter muita dificuldade de lidar. Então a vida vem nos preparando pouco a pouco para lidar com esses sentimentos, para entender que as coisas não são exatamente da forma que a gente queria. Nem tudo é perfeito, nem tudo é de acordo com os nossos desejos. Então a frustração ela é importante, ela é necessária na nossa vida para que a gente entenda que existem as outras coisas, que existem as opiniões dos outros, que existem as coisas que a gente não controla. A gente não controla se vai fazer frio ou sol amanhã, a gente não
controla o que a vizinha faz, a gente não controla o que o porteiro acha, a gente não controla o que o nosso chefe diz. Nós não controlamos as outras coisas, nós não controlamos as outras pessoas. Nós controlamos no máximo somente a nós mesmos. Então a frustração, ela tem esse papel de nos trazer para a realidade mesmo, de mostrar, olha, isso aqui tá fugindo do seu controle, você não consegue controlar essa situação. Você no máximo consegue controlar como que você vai lidar com essa situação, porque a sua resposta à frustração é uma coisa que você controla, mas a frustração em si, não. Faz sentido pra você? E por que eu tô falando tudo isso? Porque a criança do vídeo do YouTube, ela viveu duas situações. Na primeira, ela foi frustrada pelo dislike, e na segunda, ela ficou muito feliz e muito animada com o fato de que alguém foi lá e curtiu e comentou de forma positiva, e foi animador para essa criança. O que eu gostaria de falar sobre isso é que crianças, elas não possuem maturidade, elas não possuem desenvolvimento cognitivo para lidar com certas coisas. Criança não possui maturidade nem desenvolvimento cognitivo para lidar com cartão de crédito. Criança não possui maturidade, desenvolvimento cognitivo para lidar com coisas de adulto. E criança também não possui maturidade cognitivo para lidar com a internet. A internet é um ambiente totalmente fora do nosso controle. As coisas acontecem na internet numa velocidade muito grande. Existe todo tipo de gente na internet fazendo todo tipo de coisa, divulgando todo tipo de conteúdo e tendo todo tipo de reação. Então, quando a criança expõe um vídeo dela, um trabalho dela na internet, é óbvio que ela está esperando alguma coisa boa daquilo. Mas a gente não controla se as outras pessoas vão gostar ou não, se vão criticar ou não, se vão ridicularizar ou não. E esse fato da gente não controlar e a proporção que isso tem no mundo da internet é muito grande e é muito difícil para uma criança assimilar. É muito pesado para uma criança assimilar. Dificilmente uma pessoa vai chegar pessoalmente na frente de uma criança e vai falar para a criança: não gosto de você. As crianças fazem isso entre elas, mas os adultos dificilmente vão fazer isso com uma criança. Porque você sabe que isso não se faz, porque você sabe que na sociedade não é assim que se trata as pessoas e que a gente não pode falar com os outros dessa forma. Mas na internet esses filtros são quebrados, na internet as pessoas não têm papas na língua, na internet as pessoas não têm consideração por esse tipo de coisa. Então quando elas querem criticar, elas criticam sem o mínimo de pudor, sem o mínimo de respeito, sem pensar duas vezes. Porque elas estão protegidas por uma tela, elas estão protegidas por um login, elas estão protegidas por um personagem que elas fazem delas mesmas dentro das redes sociais, então elas se sentem no direito de ofender. E expor uma criança a esse tipo de coisa é extremamente delicado, porque a criança definitivamente não está pronta para lidar com isso. Então a primeira observação que a gente precisa fazer a respeito desse caso é: por que tem tanta criança na internet produzindo conteúdo? Por que tem tanta criança na internet exposta a esse tipo de negatividade, exposta a esse tipo de coisa, sendo que a gente não sabe quem está do outro lado assistindo, a gente não sabe quem está do outro lado comentando, por que está comentando, quais são as intenções daquela pessoa. As crianças sempre brincaram de profissão e hoje em dia você ter um canal do YouTube, você ser um youtuber é considerado uma profissão, e as crianças sempre brincaram disso, sempre brincaram de professora, sempre brincaram de médico, sempre brincaram de dentista, as crianças sempre brincaram com as profissões. E não tem problema nenhum nisso, faz parte do desenvolvimento normal delas. Mas brincar de verdade já ultrapassa um certo limite e já expõe a criança a determinadas coisas que não fazem tão bem assim para o desenvolvimento. A criança pode brincar de youtuber e tudo bem se ela tiver uma câmera e ela gravar algumas coisinhas e ela brincar disso. A questão é que existe um abismo de diferença entre a criança brincar disso e de fato postar isso na internet e de fato isso chegar na mão de outras pessoas, que a gente não controla as intenções, que a gente não controla as atitudes. Assim como a criança que brinca de médico não vai fazer uma cirurgia de verdade, a criança que brinca de youtuber seria ideal que ela não estivesse exposta na internet de verdade. Eu não estou criticando o menino, os pais do menino, o canal do menino, nada disso. Eu estou apenas dizendo que seria mais saudável para o desenvolvimento de todas as crianças se elas não tivessem tanta exposição, que pode ser tão negativa, que pode ser tão sofrida, que pode ser tão difícil, porque a criança não tem maturidade para lidar com isso. Existem adultos que não têm maturidade para lidar com isso. Exigir isso da criança é extremamente injusto, é extremamente precoce e não faz
faz bem para o desenvolvimento. Então esse seria o primeiro ponto. A criança brincar de youtuber não tem problema nenhum, mas expor a criança de verdade na internet deveria ser uma coisa que a se pensar duas vezes. Por que essa criança está realmente gerando conteúdo na internet? Quais são as expectativas que essa criança cria em cima desse conteúdo que ela está gerando? E quais são as frustrações que ela pode viver em cima disso? Entende o que eu quis dizer?